Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 1º de outubro de 2023, a edição de número 1199 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Concelho de Celorico de Basto. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os internautas ligados com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã chuvosa de primavera brasileira aqui em São Paulo. Mas ele está de guarda-chuva e galocha e vai trazer o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 3 minutos. Em Lisboa, 14 horas 3 minutos. Protestos de norte a sul de Portugal exigem intervenção do Estado. O objetivo das manifestações que aconteceram ontem de norte a sul do país é contestar as políticas de habitação e a inexistência de políticas de ambiente, mas com grande foco na habitação. É uma questão mais fácil de resolver que a questão do ambiente, diz Nuno Ramos de Almeida, do movimento Vida Justa, um dos vários envolvidos no protesto. As plataformas Casa para Viver e Daytime do PEI juntam esforços com objetivos diferentes, mas complementares, para levar às ruas de Lisboa a reivindicação por habitação justa. As medidas que estão a ser tomadas são muito diminutas. Nós temos um baixíssimo índice de construção do ponto de vista social. Temos menos de 2%, quando a Holanda tem 30%. Obviamente que a construção de habitação social não se resolve num espaço de 5 minutos, mas é preciso começar a construí-la, continua Nuno Ramos de Almeida, acrescentando que é preciso não deixar o mercado funcionar simplesmente pelo mercado.
Com o mercado a funcionar sozinho, os construtores vão fazer casas para pessoas que têm 2 milhões de euros para pagar. Não vão construir casas para a classe média ou para a classe mais baixa. Como o número de casas construídas é escasso, tende a haver uma intervenção reguladora do Estado em relação ao mercado, ou nada vai mudar, destacou o representante da Vida Justa. Navegar é preciso. Ministro das Finanças destaca melhor avaliação da dívida portuguesa em 12 anos. O ministro das Finanças regozijou-se na última sexta-feira por Portugal conseguir a melhor avaliação de risco da dívida soberana portuguesa em 12 anos, considerando que as avaliações das agências de notação financeira confirmam a importância da estratégia do governo. Em comunicado divulgado minutos depois da Fitch ter anunciado a subida do rating de Portugal para BBB+, de BBB+, para A-, com perspectiva estável, o ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu a sucessão de avaliações positivas pelas agências de notação de risco, confirma a relevância da estratégia de redução da dívida promovida pelo governo, visando defender a economia. Portugal consegue a melhor avaliação de risco da sua dívida pública em 12 anos. Segundo o ministro da tutela, a recuperação de uma posição entre as economias com menor risco da dívida pública traduz-se em juros mais baixos para as famílias e para as empresas portuguesas. Fernando Medina reforçou o argumento que tem utilizado ao longo dos últimos meses de que a contenção de custos de financiamento é particularmente importante no atual contexto de subida generalizada de taxas de juros. A decisão da agência Fitch tem lugar depois de uma subida de perspectiva pela agência Standard & Poor's e da melhoria do rating da DBRS para A. Navegar é preciso. Na chuvosa São Paulo, 10 horas e 7 minutos. No Porto, 14 horas 7 minutos. Hospital de Santarém suspende atividade cirúrgica adicional. O Hospital de Santarém anunciou a suspensão a partir de amanhã de cirurgias adicionais por parte de vários médicos da especialidade, que recusam fazer mais do que as 150 horas extras previstas por lei. O Conselho de Administração do Hospital de Santarém justifica a medida com o pedido realizado por vários médicos especialistas e internos de especialidade que manifestaram a sua indisponibilidade para prestarem todo o trabalho além de 150 horas. Face a esta recusa, fica suspensa a atividade adicional cirúrgica a realizar pelos elementos que manifestaram essa indisponibilidade a partir do dia 2 de outubro. O hospital ressalva no comunicado a exceção às cirurgias que a data já se encontrem agendadas, podendo os tempos operatórios ser distribuídos por outras especialidades consoante a lista de espera. No que respeita à realização de cirurgias, os cirurgiões continuarão a efetuar todas as cirurgias programadas no seu horário normal de trabalho, numa resposta enviada por e-mail, explicando que só se recorre à realização de atividade adicional quando existe lista de espera que o justifique, o que não é o caso da lista de espera cirúrgica da Cirurgia Geral do Hospital Distrital de Santarém. Sendo que o Estado contratualiza anualmente com o setor convencionado que, sempre que os tempos máximos de resposta garantidos são ultrapassados, o doente é operado através de vale cirúrgico noutra instituição. No HDS, não se prevê aumento das listas de espera cirúrgicas. Navegar é preciso.
Portuguesa de 14 anos é campeã mundial júnior de patinação artística. A jovem de 14 anos, Madalena Costa, sagrou-se na última quarta-feira campeã do mundo de patinação artística júnior na prova de patinação livre na Colômbia. Foi o que anunciou a Federação de Patinação de Portugal. A federação sublinhou ainda que esta foi a primeira medalha de ouro da história conquistada por Portugal em patinação livre, de acordo com o comunicado. A federação disse que Madalena Costa completou o programa longo com um total de 236,38 pontos no escalão de juniores. Abre aspas, sinto-me muito feliz e concretizar a que todo o trabalho foi valorizado e recompensado. Sinto que consegui superar as expectativas e honrar o meu país e as pessoas que acreditam e gostam de mim, disse a jovem, citada no comunicado. Esta conquista significa muita coisa, muitas horas de treino e abdicar de muitas coisas. Significa também confiança, não só a minha confiança em mim, mas também a confiança dos selecionadores, da federação, da minha mãe e da treinadora, disse Madalena Costa. A jovem prometeu trabalhar para conquistar muitas outras coisas. Madalena Costa tinha conseguido 87,66 pontos no programa curto, com mais 20 pontos que a segunda classificada, e liderava a classificação na entrada para o programa longo. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 11 minutos. E em Celorico de Basto, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 11 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que fez as reservas de convites, acontece hoje a partir do meio-dia no Arouca São Paulo Clube, mais uma festa da sardinha, com o segundo encontro de concertinas. No cardápio, a sardinha portuguesa na brasa, as febras, saladas verdes, macarrão à bolonhesa, entre outras opções. A parte artística contará com a presença de alguns tocadores e amigos dos ranchos folclóricos de São Paulo e Grande São Paulo, para fazer um grande arraial. Lembrando, hein, que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Vai, Nelson! É isso aí, Lourenço. Então você não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Luzanetti, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Celorico de Basto, na história dos castelos portugueses, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Mértola. E nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, sem muitas novidades essa semana, mas a gente vai dar uma pincelada aí nos últimos acontecimentos. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso, e também aos aniversariantes da semana, especialmente no próximo dia 3 de outubro, terça-feira, o cunhado do Emílio, o Sérgio, fazendo aniversário, parabéns para ele, e na quarta-feira, a minha prima Simone Pani também fazendo aniversário,
Um beijo para ela também. E você, você que está assistindo a gente aqui ao vivo no Facebook, ou vendo a gravação no YouTube, ouvindo a gravação no Spotify e faz aniversário esta semana, um grande abraço também da equipe do Navegar é Preciso. E todos nós vamos ouvir agora com o grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo, Vira do Minho. Opa, vamos lá. Meninas, vamos ouvir, oh ai, que o vira é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, oh ai, que o vira é coisa boa. Eu já vi dançar o vira, oh ai, as meninas de Lisboa. Eu já vi dançar o vira, oh ai, as meninas de Lisboa. Ó vira de vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu corpo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh ai, que o vira é coisa linda. Meninas, vamos ouvir, oh ai, que o vira é coisa linda. Eu já vi dançar o vira, oh ai, as meninas de Coimbra. Eu já vi dançar o vira, oh ai, as meninas de Coimbra. Ó vira de vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu corpo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh ai, até o sapato romper. Meninas, vamos ouvir, oh ai, até o sapato romper. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver. Ó vira de vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu corpo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh ai, ouvir a da viração. Meninas, vamos ouvir, oh ai, ouvir a da viração. Eu já vi dançar o vira, oh ai, nas noites de São João. Eu já vi dançar o vira, oh ai, nas noites de São João. Ó vira de vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu corpo, seu amor sou eu. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até Celorico de Basto. Pertencente ao distrito de Braga, o concelho de Celorico de Basto abrange uma área de 181 quilômetros quadrados, distribuída por 22 freguesias.
É limitado a norte pelo Concelho de Cabeceiras de Basto, a oeste pelo Concelho de Fafe, a sul pelo Concelho de Amarante e a leste pelo Concelho de Mondim de Basto. A história do concelho está profundamente ligada à sua história do seu castelo, de fundação anterior à nacionalidade e em torno do qual se desenvolveu a primitiva sede do concelho, a freguesia de Arnoia. Esta freguesia permaneceu como sede concelhia até 1719, data em que, por provisão de Dom João V, a sede passou para o lugar do Freixeiro, hoje conhecida oficialmente como Celorico de Basto. Segundo as inquirições de 1220 e 1258, a terra ou julgado de Celorico compreendia uma vasta área na qual estavam inseridas freguesias atualmente pertencentes aos concelhos de Amarante, Felgueiras e Fafe. Segundo outros documentos, sabe-se que Celorico de Basto foi um couto criado pelo infante Dom Pedro em 1441. Já a 29 de março de 1520, a povoação recebeu foral de Dom Manuel I. Nelson, já chegamos lá no distrito de Braga. Como é que fizemos para adentrar Celorico de Basto? As principais estradas que servem o concelho de Celorico de Basto são as estradas nacionais 206, 210 e a 304. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Bastante rico em termos paisagísticos, são de destacar neste concelho o Alto do Viso e o Castelo de Arnoia, que constituem belíssimos miradouros, de onde se avista a paisagem do Vale do Tâmega até o maciço montanhoso Alvão Marão. Também merecem especial destaque as casas e solares que constituem um bem patrimonial e sociocultural bastante importante para o concelho. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Celorico de Basto? Destacamos os bordados a fio de ouro, os trabalhos de tecelagem de linho, mantas e tapetes de trapos. Lourenço, o que temos de festas e eventos? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santiago, a 25 de julho, a festa de São Bartolomeu, a 24 de agosto, e a festa da Senhora do Viso, no mês de setembro. Nelson, 10 horas 22 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Celorico de Basto. Destacamos o arroz de cabidela, as couves com feijão e toucinho, o cozido à portuguesa, o cabrito assado e o arroz de forno. E os docinhos, Nelson? Aí temos o pão de ló, as cavacas e o pudim caseiro. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Celorico de Basto, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Celorico de Basto. O endereço eletrônico é o www.mun de município, né? mun-celoricodebasto, tudo junto, .pt. Então, não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite Celorico de Basto. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube.
basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de falarmos de Celorico de Basto, vamos à história de Portugal. Estamos falando dos castelos portugueses e hoje vamos começar a falar de um novo castelo, Lourenço. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Mértola. É isso aí, o Castelo de Mértola, que localiza-se na freguesia, vila e município de Mértola, distrito de Beja, no Alentejo, em Portugal. Em oposição dominante sobre a povoação, na confluência da Ribeira de Oeiras com a margem direita do rio Guadiana, controlava a travessia deste último. Atualmente, integra a região de turismo Planície Dourada. Em meados do século XX, as ruínas do antigo castelo foram classificadas como monumento nacional, tendo sido efetuadas posteriormente obras de reparação. Castelo gótico erguido no final do século XIII pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago para servir de sede ao ramo nacional da Ordem logo após a sua autonomização face à Castela. Sucede cronologicamente as estruturas castrejas, um reduto da Idade do Ferro, um castelo romano e um alcácer dos períodos Omíada, Almoravida e Almohada. Compreende a alcáçova formada por castelo de elevação, de planta irregular, ligeiramente trapezoidal e panos verticais reforçados por torres quadrangulares nos seus 4 ângulos. A de homenagem, localizada no ângulo norte, de planta quadrada saliente em relação aos panos da muralha e de altura muito superior às restantes. A Torre Carocha, a sudoeste, e a Torre de Alcaida Pequeno, a sudeste, ambas de planta quadrada, 2 torres a ladear a porta principal, a nordeste, um quadrangular e outra circular, e a torre do bastião da entrada, também de planta quadrada, no extremo norte do castelo. Das suas edificações intramuros, resta apenas a cisterna de planta retangular, com 10 metros de comprimento por 4,5 metros de largura e 4,2 metros de profundidade, coberta por abóbada de berço apoiada em 3 arcos torais suportados por pilastras. Comporta ainda parte da cerca muralhada, que envolvia a povoação e que era rasgada pela Porta da Misericórdia sobre o Guadiana, a única que persiste, a Porta da Vila do lado norte e pela Porta do Buraco sobre a Ribeira de Oeiras. A alcáçova inclui algumas reminiscências da anterior construção muçulmana, como será o caso da dupla porta de entrada em forma de cotovelo, herança do antigo alcácer dos períodos Omíada, primeira porta virada a norte, ladeada por 2 torres, e a Almohada, uma nova porta virada a nascente, também ladeada por 2 torres. Perdemos aqui o contato com o Nelson, temos algumas dificuldades aqui. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Nelson. Nelson, você já está aí de novo? Sim, então estamos repete o parágrafo aí, Nelson, que a gente não viu nada. Então vamos lá. A alcáçova inclui algumas reminiscências da anterior construção muçulmana, como será o caso da dupla porta de entrada em forma de cotovelo, herança do antigo alcácer dos períodos Omíada. Primeira porta virada a norte, ladeada por 2 torres, e a Almohada, nova porta virada a nascente, também ladeada por 2 torres. No entanto,
é de crer que as soluções formais que permitem a delimitação do seu perímetro e a regularização do seu espaço intramuros datem já do período cristão, nomeadamente do gótico dionísio, o que é contestável nas suas duas torres sul. A torre do alcaide pequeno, erguida sobre forte embasamento escalonado, e a torre carocha sobre plataforma artificial contrafortada, que elevou e regularizou o plano de assentamento, ou na sua imponente torre de homenagem, o edifício de dupla funcionalidade como residência e militar, erguido numa posição saliente no limite do afloramento para norte e ocidente. Olha só que legal, então, o primeiro capítulo do Castelo de Mértola, muito interessante aí, como se vê aí nas imagens, um castelo, como todos, né, muito bem posicionado, onde se pode ver todos os 360 graus de vista justamente para proteção e defesa, né? Então, como se vê aí, o rio Guadiana, muito bonito, e ali um lugar para você visitar a Idade Média nos castelos portugueses, Lourenço. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo de Mértola. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. É lindo hino ao fundo anunciando futebol português, os desportos em Portugal. Já estamos na linha com ele também, aqui ao vivo pelo facebook.com/Grupo Luzanet. Emídio Tavares, diretamente dos estúdios B. Fala, Emídio. São Paulo. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Emídio. Um bom domingo para você. Vamos aos destaques da semana dos esportes portugueses. Já falamos aí da menina que foi campeã mundial de patinação. E agora vamos começar a falar da Taça de Portugal, Emídio. Já teve o sorteio? Tivemos o sorteio essa semana da terceira fase da Taça de Portugal, onde entram as grandes equipes, as equipes da primeira divisão. E vamos citar aqui os principais confrontos das maiores equipes de Portugal. O Benfica vai até Açores enfrentar a equipe da terceira divisão, o Lusitânia. Já o Porto vai até Vilar Perdiz, equipe da terceira divisão, enfrentá-lo. E o Sporting fará o jogo contra o Rivais de divisão de... Nossa, tá bem ruim a ligação do Emídio, né? Hoje a conexão com a chuva. internet está meio complicada. A chuva tá complicada. Mas só lembrando, Lourenço, o Emílio falou aí, o Lusitânia dos Açores é da quarta divisão, assim como o Vilar de Perdizes. Então, terceiro. Não, é da quarta, Emílio. Eu fui buscar ontem, quando você mandou a matéria, eu fui lá conferir onde são cada uma dessas equipas. E aí eu descobri que o Sport vai pegar um time realmente do distrito de Lisboa. Esse é o time mais frágil, hein? Quinta divisão, seria a quinta divisão. Seria a quinta divisão.
essa Taça de Portugal realmente ela é bem democrática, né? Então dá chance Olha, para esses... abaixo da 5ª divisão, só a 6ª divisão, onde está o Belenense SAD. Eu acho que essa Nossa quinta divisão, Senhora. Emílio, parece a Copa Paulista aqui no São Tem uma Paulo. abaixo ainda, que é a 2ª distrital ainda. Ixi, Maria. E tem o... É onde está o Belenense SAD. O Guimarães... O Guimarães vai enfrentar o Moncarapachense, o Braga vai enfrentar o Rebordosa e o Boa Vista Oliveirense, lembrando que as equipes da primeira divisão sempre fazem esse jogo da terceira fase na casa dos adversários. O Braga que se cuide contra a Rebordosa, hein? Não, é verdade. E o Boa Vista contra o Oliveirense, porque lá tem um jovem artilheiro, um chamado Cazu. Aquele? Aquele, 56 anos. Nossa Senhora, olha só, informação interessante aí do Emílio. Mas, ô Emílio, antes de falarmos da Liga, vamos falar dos clubes. Lá temos notícias do Estoril. A direção do Estoril essa semana demitiu o técnico Álvaro Pacheco e contratou o Vasco Seabra até o final da temporada, com a opção de mais uma temporada, caso faça um bom serviço. Já o Marítimo, que tinha colocado em discussão e foi aprovado pela Assembleia a venda de 40% das suas ações, voltou atrás e disse que não é o momento oportuno para a revolta geral dos seus torcedores associados. E a seleção feminina de futebol está bem. Ela está disputando a Liga das Nações pelo Grupo A2, estreou perdendo para a França, mas depois jogou essa semana lá em Barcelos e venceu por 3-2 a poderosíssima Noruega. Com isso, a seleção portuguesa assume o segundo lugar, lembrando que para a próxima fase classificam-se as 2 primeiras seleções de cada grupo. E lembrando, né, Emílio, que a seleção da Noruega aí no feminino é uma potência aí da modalidade, né? Então foi uma bela vitória. Bom, a Federação Portuguesa anunciou essa semana que os ingressos para o jogo das eliminatórias da Liga Europa da Eurocopa 2024 contra a Eslováquia, lá no estado do Dragão, a 13 de outubro, já se esgotaram. E se Portugal vencer esse jogo e Luxemburgo não vencer a sua partida contra a Islândia, matematicamente Portugal já estará na Euro 24 lá na Alemanha. É uma questão de tempo, né, Emílio e Lourenço? Eu acho que Portugal está fazendo uma campanha maravilhosa. Ganhou todos os jogos, se eu não me engano, não teve nenhum empate. Então, vamos lembrar que, embora o grupo seja um grupo fraco, Portugal já caiu em grupos fracos e se complicou. E outra, né, Emílio? O espanhol Martins. O grupo é fraco, mas tem a Eslováquia, que é um time tradicional, né? Quem não lembra... E o Martinez está com tudo aí, está conseguindo colocar Portugal de volta àquela fase onde Portugal foi campeão da Eurocopa. Ele está mostrando que pelo menos é um cara de sorte, né? A gente espera que não seja aí como o Brasil, que fica jogando aí com essas mangabas aí, né? Durante anos. Aí chega lá na Copa, nas quartas de finais, cai fora. Né? Então, o Portugal tem que se estruturar para jogos mais difíceis, né? Emílio, por falar em treinadores, você tem notícias aí do Nuno Mendes, né? O Nuno Mendes, o jogador Nuno Mendes. Jogador que foi do Sporting, ele que foi cortado da seleção por contusão, voltou para o PSG, teve contusões de repetição e agora, infelizmente, teve que ser operado. Foi operado na Finlândia e o retorno previsto só para 2024. Eita. Já o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que perdeu as 2 primeiras partidas do campeonato, vem de vento em popa, ganhando todas, ganhou mais uma. Dessa feita foi contra o Altair. O primeiro gol do Talisca, passe do Cristiano, e o segundo gol no final da partida de pênalti. Cristiano Ronaldo fez o gol e com isso o Al Nassr já está em 5º lugar, mas apenas 3 pontos do líder, a equipe do Jorge Jesus e do Neymar, que ontem perdeu o pênalti, mas mesmo assim teve uma boa atuação.
De novo, perdeu o pênalti? De novo. Mas depois ele compensou e foi o autor das jogadas dos outros gols do Al Hilal. E o jogo, teve um jogo aí do Al Nassr contra o Al Hilal, que é o Cristiano Ronaldo contra o Neymar, já teve esse jogo já? Ainda não, Nelson, ainda não. Tá, vamos aguardar, está muito apertada lá a tabela do campeonato árabe, né? Quinto lugar o Al Nassr, mas está a 3 pontos do time do Jesus. E os números do Cristiano Ronaldo continuam crescendo, né, Emílio? Ele já é o segundo artilheiro do ano, com 35 gols. Nossa. No mundo, só 2 gols atrás do Haaland e 2 gols à frente do Mbappé. Olha aí o Cristiano Ronaldo mostrando que tem muita garrafa vazia para vender. Agora sim, Emílio, vamos falar da emocionante Liga Portuguesa. Antes de começarmos a falar dessa rodada, você tem aí, na sexta jornada, teve um jogo entre Sport e Rio Ave. Como é que ficou? O Sport recebeu o Rio Ave e venceu por 2-0. E depois tivemos o início da 7ª jogada na quinta. Estrela da Amadora 2, Braga 4. E ontem, aliás, na sexta, Benfica e Porto fizeram uma bela partida lá no Estádio do Dragão, da Luz, mais de 62 mil espectadores. Logo aos 19 minutos, uma entrada violenta do Fábio Cardoso em cima do David Neres levou o juiz a dar o vermelho direto. No lance, na hora, eu achei que não era falta para vermelho, mas na repetição, vê-se que ele chutou por baixo. O Emílio, eu particularmente achei que foi injusta a expulsão, viu? Emílio, a gente tá com um probleminha com o som do Emílio. Vai falando aí, Nelson, que a gente tenta... Então, eu vi esse lance, Lourenço, 19 minutos de jogo, não me pareceu um lance assim para expulsão. Sinceramente, acho que o juiz foi muito rigoroso e prejudicou sobremaneira o Porto, né? O Porto, com 19 minutos, já estava com um jogador a menos, né? É verdade. O Benfica foi melhor, apertou a defesa do Porto o tempo todo e acabou fazendo um gol lá com o Di Maria, que, aliás, também deu sorte, né? Porque a bola desviou no zagueiro do Porto e acabou entrando, né? Tivemos aí grandes defesas dos 2 goleiros, diga-se de passagem, e no final das contas, né, o Benfica acabou merecendo o resultado, porque atacou mais independente do erro ou não do juiz, né? E teve um outro lance também que era para ter sido expulso um outro jogador, né, do Porto. E foi pro VAR lá, ele olhou e decidiu não expulsar, porque aí ia ficar pior ainda, né? E o Porto ia ficar com 10 só, né? O 9, né? Lourenço, eu tenho falado isso há muito tempo. Eu acho que o Campeonato Português muito violento, viu? O pessoal desce a bota, como se diz no popular. O pessoal é bem viril. E acaba que fica nessa situação, né? No caso, o juiz optou por expulsar o jogador do Porto, comprometeu sobremaneira aí o Porto para conseguir um resultado de empate pelo menos, né? O Taremi ficou sozinho lá na frente também, não adiantou muito, né? Você desmonta qualquer tática, né? Estádio lotado, né? O pessoal ali, numa torcida, como o Emílio falou, mais de 60 mil. Foi assim um acontecimento lá em Lisboa esse jogo, né? Está se dando muita importância. E o pessoal sabe que a briga ali é Sport, Benfica e Porto, né? E sabe da importância desse jogo. Além de ganhar o jogo, marcar 3 pontos e impedir que o adversário faça os 3 pontos, tem aquela história do confronto direto, né? Que num empate é o elemento que faz a diferença, né? Quem ganha o seu confronto direto leva vantagem em caso de desempate, né?
Bom, É verdade, é verdade. É. Vamos ver se o Emílio consegue retomar o raciocínio dele. Você estava falando do jogo do Benfica com o Porto, né, Emílio? O Emílio. Não, ainda não. Ainda não. Então vamos seguindo nós aqui, Nelson. Vamos lá. Então, aí no sábado, né, tivemos Vizela 2, Portimonense 3, uma bela vitória do Portimonense fora de casa. Boa Vista 2, Famalicão 2, Farense 2 e Sporting 3. Esse jogo, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, viu? O Sporting ganhava por 2-0, acho que até os 18 minutos. E o Farense teve um jogador expulso, Lourenço. O Emílio voltou aqui, ele vai contar. Ele deve ter assistido o jogo sofrido do Sporting. Aliás, o gol da vitória do Sporting foi aos 90 minutos. E me explica isso, Emílio. Bom, o Sporting teve um jogador do Farense foi expulso no começo do jogo, e depois o Sport fazia 2-0, aí falta para o adversário. O Adam armou mal a barreira, se posicionou mal. Aí o filho do Bebeto foi lá, que não jogou nada no Sport, foi lá e resolveu fazer um gol. Aí o Sport continuou jogando mal, mesmo com o jogador a mais. E mais um lance, a entrada da área do Sport, nova falta. E novamente o goleiro armou mal a barreira. Nossa. Se posicionou mal na cobrança, e o filho do Bebeto ficou por baixo. Empatou o jogo, a partida caminhava para o empate, quando no final do jogo o Edwards sofreu um tranco por baixo, dentro da área. Muitos disseram que não foi pênalti, mas ele deu muito esperto. Ele deixou o atacante, o defesa do adversário, tocar na sua perna. Qualquer atacante esperto faria isso. O defesa tocou, pênalti, o juiz marcou. Por incrível que pareça, o juiz era o Godinho, aquele que é mestre em roubar o esporte. E aí, o João Queires foi lá e fez 3-2, vitória para o líder esporte. Não vejo ninguém na minha frente. O João Queires fez 2 gols, né, Emílio? 2 gols. O primeiro e o terceiro. Isso. Os 2 de pênalti, Aquele pênalti no fim do jogo, um pênaltizinho meio mandrake. Ele cavou, Nelson. Ele cavou. O que ele fez? Mas o ele juiz foi está driblando. Ele foi driblando e deixou o atacante tocar na perna dele. O juiz deu pênalti. Ele foi esperto. Esperou o contato Exato. O juiz acabou dando um pênalti. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho dó dos pequenos clubes de Portugal, viu? São costumeiramente prejudicados, tanto contra a Sport, contra a Benfica, contra a Porto. Principalmente contra o Porto, que, aliás, é mestre de fazer gols nos 10, 12, 15 minutos de acréscimos. E o Sport, pelo amor de Deus, hein? Tá de brincadeira, ganhando 2-0, com um jogador a mais, contra o Farense. Faça-me um favor, hein? Para mim, menosprezou o adversário. Sim. Bom, o fato é que o Sport ganhou e isso lhe garantiu a liderança do campeonato, né, Lourenço? Mas quais os jogos de hoje, Nelson? Fala aí, Emílio, você tem aí? Vamos lá. Hoje temos Guimarães e Estoril, 18 horas. Rio Ave Moreirense, 20h30. A jornada só termina amanhã, com Gil Vicente recebendo o Casa Pia às 20h15 horas. E tem o Arouca com o Desportivo Chaves, o Lanterninha. É verdade, Lourenço. É verdade. Emílio, me conta aí, que novidade é essa? Um jogo da tamanha importância, Benfica-Porto, numa sexta-feira? Nelson, por conta das taças europeias. Nós teremos já terça, quarta, quinta jogos das taças europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa. Por isso, esse jogo foi marcado para essa sexta-feira. Bom, independente de qualquer coisa, o estádio encheu do mesmo jeito, né? Então, lotou. Exatamente, o Benfica, então, se recuperando, mas o Sport não dando sopa, né, Lourenço?
O Sporting agora está em primeiro lugar com 19 pontos, seguido pelo Benfica com 18, o Porto com 16, o Boa Vista com 14. O Boa Vista, que tinha começado com tudo, já está em quarto lugar, né? O Boa Vista paraguaio, cavalo paraguaio. E o Braga, que tinha prometido mundos e fundos, está em quinto lugar com 13 pontos. Só abrir a boca que acontece isso. O Famalicão vem em seguida com 12, o Guimarães com 10, o Casa Pia com 9, o Portimonense com 8, Moreirense com 7, com 6 pontos nós temos Gil Vicente, Farense e o Arouca, que joga hoje também, né? Em 14º, o Rio Ave com 5, o Vizela em 15º também com 5, o Estrela Amadora, o 16º, com 5 pontos também. Em penúltimo lugar, o Estoril com 4 pontos. E em último lugar, o Chaves com 1 pontinho. Conseguiu aí 1 pontinho a semana passada, né? Seríssimo candidato, né? A ser rebaixado, né? E então é isso, né? Uma rodada muito interessante. Vamos ver a conclusão da jornada. E é isso aí. E na Liga B, hein? Como é que estamos? Ó, essa rodada aqui teve o Vila Verdense perdendo em casa do Benfica B por 4-1. O Oliveirense, o Oliveirense que vai pegar o Boa Vista na taça, ó, empatou em casa 1-1 com Santa Clara. O Marítimo perdeu em casa para o Mafra por 2-1. Coisa, o Marítimo também. E hoje cedo uma zebra lá em Viseu, né? O Acadêmico perdeu para o Aves, que é o líder do campeonato, né? Por 2-1. Oi. Recebi uma notícia aqui que quando você for para Portugal, você não vai precisar alugar carro. Vai ter o ônibus do Acadêmico de Viseu te levando para tudo quanto é lugar. Você viu que bonito. Acho que eles gostaram tanto do ônibus que nem treinaram, viu? Ficaram todos no ônibus. É que não deu para usar o ônibus só vai usar para viajar, né? Para outros distritos. Lá em Viseu mesmo não deu para rodar ainda, né? É verdade. Pois, hein? Que mancada do Viseu. Mas é o seguinte, hein? Para quem não sabe, esse AVS aí é líder, né, o Lourenço? O líder da Série B. É o Aves, né? O líder da segunda liga, ó. Em Líder, primeiro lugar exatamente. com 16 pontos, em segundo está o Santa Clara, ó, Santa Clara com 12. E o Marítimo, apesar da derrota, está com 12 pontos em terceiro lugar. Depois tem Oliveirense, Torriense, Mafra, o Nacional em sétimo, Leiria em oitavo, Viseu em nono, o Benfica B em 10º, Penafiel em 11º, Porto B em 12º, Tondela, ó, 13º, Leixões em 14º, Belenenses em 15º, com apenas 5 pontinhos. Lá na zona de degola temos em 16º Passos Ferreira, olha só o Passos Ferreira, hein? 16º com 4 pontos. O Feirense com 3 pontos é o penúltimo, e o Vila Verdense, que subiu da terceira liga o ano passado, está a passos largos querendo voltar, está com saudades da terceira liga, é o Lanterninha com 1 ponto. Eu acho que ele subiu, Lourenço, mas ele subiu, Lourenço, mas estava muito verde para subir. Não está maduro. Sacanagem, menino. Agora, os times tradicionais aí nas últimas posições da Liga 2 aí de Portugal. E a Acadêmica, hein, meu amigo? Você sabe que, ó, quem torce para a Acadêmica aí, eu gostaria de dar uma dica. É só você entrar no YouTube que passa todos os jogos da Acadêmica. Ontem eu assisti um jogo da Acadêmica contra o Pero Pinheiro. Olha só, Pero Pinheiro que com 2 minutos de jogo fez 1-0. E aí a Acadêmica apertou, virou 1-1 e foi fazer o segundo gol aos 85 minutos. Ou seja, tá bom, ganhou, tá bom. Não, ganhou e aí acabou fazendo 4, ganhou de 4-1. Mas olha, quem quiser acompanhar a Acadêmica, é só ir lá no YouTube que você vê o jogo da Acadêmica. Ó, e a Acadêmica é líder do grupo B da terceira liga com 12 pontos. E no grupo A, o Felgueiras lidera com 16 pontos. Aí, Varzim em segundo, Lourosa em terceiro e o Canelas em quarto. Lá no grupo da Acadêmica, que é o grupo B, a Acadêmica em primeiro, o Atlético em segundo, o Caldas em terceiro
E o Sporting B é o quarto. Ô, Emílio, ao que parece, né, na Primeira Liga vamos ter uma briga muito bacana aí esse ano, hein? Tá se avizinhando aí um campeonato bem disputado, hein? E finalmente o Schmidt, que começou bem, mas depois entrou com umas teimosias aí, finalmente ele percebeu que David Neres e Di Maria não podem ficar fora dessa equipe. Ele dizia que havia incompatibilidade de posições, mas nada disso. O Benfica, com o David Neres e Di Maria, mostrou que o futebol pode render muito. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza, Emílio. Eu lembro a seleção brasileira de 70, tinha Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, e o pessoal fala, pô, mas não dá para esses caras todos jogar. Dá um jeito, amigo. Craque sempre cabe no time, Nelson. Craque sempre cabe no time. O David Sobrou Neres... pro João Mário, foi pro banco, mas ainda acho que o João Mário tem um lugarzinho nesse time aí. Mas David Neres e Di Maria tem que ser titular. Titular absoluto. Eu também não colocaria o João Mário no banco. O Rafa Silva lá, que eu sinceramente não gosto. Não jogou nada essa partida. Um jogadorzinho. Assim como também o Paulinho no Sporting é invenção do Amorim. Eita, jogadorzinho meia boca. Emílio, o Sporting, na verdade, dos três aí, é o time que menos se reforçou, digamos assim, né? Contratou o Gyökeres, mas, sinceramente, o Sport tinha jogadores melhores ali na frente, né? Agora tem que se virar, mas até que está indo bem, né? Mas é isso aí, Emílio. Mais alguma coisa do futebol português? Da minha parte é só. Bom domingo a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Então tá bom. Tchau, Emílio. Um grande abraço e bom domingo. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Nelson, Lusa do Canindé, a pergunta que não quer calar na torcida. O Roberto Fernandes pergunta: quem será o técnico da nossa Lusa? Essa é uma grande questão, Roberto. Muito tem se especulado, mas até agora não tem nenhum nome previsto aí para assumir a Portuguesa. A gente espera, Lourenço, lembrando, né, que a Portuguesa vai ficar parada até janeiro, né? Quando começa o Campeonato Paulista da A1, segundo ano seguido que a Portuguesa joga o Campeonato Paulista da Série A. E, obviamente, né, um campeonato de mais pujança, né, e a Portuguesa precisa de um treinador de respeito, né, que imponha respeito e que consiga aí armar um belo time para fazer uma boa campanha, né, Lourenço? Porque é aquela velha história, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a Portuguesa nessa Copa Paulista, ela é o único time que entra no campeonato com obrigação de ser campeão. É o único. Os outros todos, o que vier é lucro, vamos falar a verdade. Tem times aí que jogam com o time B, Santo André jogou com o time B, Ponte Preta, fizeram um fiasco, né? Mas botaram molecada para jogar. Então, quer dizer, é um campeonato preparatório. Agora, para a Portuguesa, todo ano é campeonato de vida ou morte. E só o título interessa. Nem a vice interessaria. É meia boca, né? Vai para a Copa
Brasil e tal, mas nem isso a Portuguesa. Então, ela é o único time que entra no campeonato com obrigação de ser campeão. E como é um campeonato que chega num dado momento, é mata-mata, é muito complicado. Qualquer escorregada que você der, como foi o caso com o Grêmio Prudente, você está fora. Como foi com o 15 de Piracicaba há uns anos atrás, e por aí vai. Então a Portuguesa fica com aquela obrigação de ganhar. É muito complicado. E os outros, tudo é lucro. Você está aí, ó. Ontem o São José ganhou do Grêmio Prudente e a Santista foi lá em Piracicaba e, surpreendentemente, ganhou do 15 de Piracicaba. Então, a final é São José e Portuguesa Santista. Primeira vez que a Portuguesa Santista participa de um campeonato de tamanho nacional, né? Parabéns para a Portuguesa Santista. A gente torce aí para que ela consiga aí o título contra o São José. E só no lucro. A Portuguesa Santista está na A2. O São José acabou de subir da A3 para a A2. Tudo é lucro, tudo é festa. O Grêmio Prudente perdeu, mas também, ó, tá nem aí. Então, é complicado, né? O 15 também foi campeão ano passado, perdeu esse ano. Então, agora, para a Portuguesa, é vida ou morte. Sendo que, se você for analisar, o importante para a Portuguesa é fazer um belo campeonato paulista, que ela terá garantida a vaga na Série D no ano seguinte. É o caminho, além de tentar fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista, né? Não como foi o ano passado, que nós ficamos com a cueca na mão até o último minuto do jogo contra o Mirassol. Então, além de fazer uma boa campanha e ter uma visibilidade enorme, o Campeonato Paulista tem uma visibilidade muito grande, a Portuguesa é um time tradicionalíssimo, time simpático a todos, ou a maioria, né? Tem gente que odeia a Portuguesa, mas a maioria gosta da Portuguesa. Então, o foco, Lourenço, o foco e os esforços têm que ser carreados todos para o Campeonato Paulista. O ano que vem, disputa a Copa Paulista assim, como participante como qualquer outro, entendeu? Garanta a vaga agora, no Campeonato Paulista, que é a melhor coisa, é o caminho mais, digamos assim, mais factível, né, para a Portuguesa conseguir uma boa campanha e conseguir uma vaga na Série D e esquecer essa Copa Paulista aí. Sinceramente, já fomos campeão uma vez, mas participou de quantas? De 6, 7? Ganhamos uma, né? Contra times teoricamente mais fracos, né? A Paulista é composta por clubes que não disputam divisão nenhuma no Campeonato Brasileiro, né? Como dissemos aqui, com times até time B. Então, sinceramente, esquece essa Copa Paulista, se for o caso até, joga com molecada lá, tenta revelar jogadores lá na Copa Paulista, né? A Portuguesa, que, diga-se de passagem, o Lourenço, está fazendo uma boa campanha no Sub-20, hein? Está fazendo uma boa campanha, uma chave difícil. Tem o Palmeiras na chave. Corinthians, né? Tem o Água Santa. O Água Santa lá, o Portuguesa foi lá e ganhou lá 2-1. Então, a Portuguesa está fazendo uma boa campanha, lembrando que a Portuguesa não tem futebol de base, por incrível que pareça. Aí você fala, pô, mas sabe o que acontece? Eu estive falando inclusive com o Dunga, um abraço para ele, que já foi diretor de futebol. Ele falou, sabe qual é o problema? A Portuguesa hoje, ela não é mais considerada um clube formador. Não é mais. Precisa ter atender a série de requisitos para ser clube formador. Se você não é clube formador, os olheiros lá do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Guarani, Ferroviária, eles veem o jogador lá, eles levam embora assim, ó, de graça. De graça. Não paga nada, não tem a obrigação de pagar nada, legalmente. Então a Portuguesa fica formando o jogador para os outros. Então o que a Portuguesa tem que fazer? Voltar
atender os requisitos mínimos de clube formador para poder ter posse do contrato dos jogadores, do passe dos jogadores. Senão fica complicado, senão você fica formando jogadores lá para os outros, sem ganhar absolutamente nada. Ou seja, você investe, gasta dinheiro, porque uma estrutura precisa ser montada. Então, o que a Portuguesa tem que fazer? Então não tem mais base. Não, tem que tratar de cumprir os requisitos para voltar a ser clube formador, né? E aí sim, tradicionalíssimo clube revelador de jogadores. Olha, muito mais efetivo do que grandes clubes do Brasil. Só de uns anos para cá é que o Palmeiras abriu os olhos, está formando jogador, o São Paulo, o Corinthians, ganhou várias Copa São Paulo, né? Que eles perceberam que é dinheiro em caixa, mas nada que se compare ao que a Portuguesa já fez pelo futebol brasileiro, revelando jogadores, né? Então, a Portuguesa, até pela posição geográfica ali do Canindé, que é um lugar muito fácil de se chegar, né? Para quem mora na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, muito fácil chegar no Canindé, é só pegar o metrô e você está lá. Então, isso facilita muito a vida da molecadinha que quer um futuro no futebol, certo? Então, é isso, né, Lourenço? A gente espera aí que a diretoria esteja trabalhando para trazer um treinador aí com urgência e vamos acompanhando, né? O primeiro reforço já chegou. O carrinho Maca, o carrinho elétrico Maca já chegou. Vai estar participando de todos os jogos da Lusa lá no Canindé, né? Alguns tem um avião à disposição, outros, que nem o Acadêmico de Viseu, um ônibus novinho, a Portuguesa um carrinho de Maca elétrico, né? Tá certo, né? Precisa começar por algum lugar, né? Lourenço, em composição, Caio. Ele joga nas laterais, fica na lateral aqui, correndo de um lado pro outro. Que beleza. Mas é isso aí. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos aos aniversários da semana. Aniversários da semana. Mandando aqui um abraço pro Sérgio, cunhado do Emílio, que faz aniversário no dia 3 de outubro. Parabéns para ele. No dia 4, a minha prima Simone Pani. Um beijo para ela fazendo aniversário. Parabéns! E você aí do outro lado, que está assistindo ao vivo a gente aqui pelo Facebook, vendo a gravação no YouTube, ouvindo a gente também na gravação do Spotify, está fazendo aniversário essa semana, os parabéns da equipe do Navegar é Preciso. É isso aí! E vamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando um abraço aqui a todo mundo que se ligou com a gente, o Alberto Miranda, Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Eduardo Teixeira, Gasparino Oliveira, o Gustavo Paula, o Joaquim Pereira de Almeida, o Maurício Mazori, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, sempre colaborando com a gente aqui nos bastidores do Navegar é Preciso, também para a Dona Fátima, Mariane, a Tia Helena, a Tia Marina, Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, Dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lírio, minha tia Maricia Amélia, a Bruna Fernanda e o Neto. Hoje tem festa lá no Arouca, São Paulo Clube. Mandando um abraço aqui também pro Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, Vinícius, o Albano, o Márcio, a Madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa. Todo mundo sempre ligado com a gente aqui no Navegar é Preciso, Nelson. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar é Preciso, Lourenço, eu e o Emílio, que financiam com idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã no facebook.com/grupo Luzanet. Você pode ver este e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá no programa Navegar é Preciso
Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Lusanete.